Bendito seja Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los a estar de pé e vamos já estar ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Eu quero lhe pedir para você estar atento à voz do Senhor através da sua poderosa palavra. E eu tenho certeza que se você estiver atento, ligada, você vai sair daqui de posse de vitória. Vai sair daqui com o seu coração inflamado. Tem gente que pensa que para receber de Deus alguma coisa, nós precisamos ouvir profecias de alguém. A maior profecia é a palavra. Esta não erra, esta não falha, essa cumpre para com aquilo que lhe apraz, e não volta para o Senhor vazia. Ela cumpre os seus objetivos. Louvado seja Deus. Então somos amantes da palavra de Deus. Gostamos da palavra porque por intermédio da palavra Deus se revela a nós. Quando você vê alguns crentes sendo enganados, certamente esses crentes não conhecem a palavra de Deus. Crentes que conhecem a palavra, conhecem a Deus, o seu Senhor. Presbítero Haroldo Procópio, com toda a liberdade nesta noite, sinta-se em casa, viu? Sinta-se em Curitiba. Até que a cidade é do mesmo tamanho. Dá até para se perder. Vamos orar? Vamos orar. Grande Deus. Seu filho, o presbítero Haroldo, vai estar transmitindo a tua palavra neste momento. Deus, usa ele uma vez mais para falar conosco. Aqui há pessoas que estão ligadas, atentas. Ó Deus, que quer receber do Senhor uma porção nesta noite. E que o Senhor fale de acordo com a necessidade de cada um de nós. Não, quem sabe, da forma que nós gostaríamos de ouvir. Mas o Senhor é o nosso Pai, é o Criador. Conhece cada um de nós por dentro e por fora. Eu prefiro deixar o Senhor trabalhar na minha vida, porque o Senhor nos conhece bem melhor do que nós mesmos. Então toma mais uma vez o teu instrumento em tuas mãos e fala conosco por bondade nesta noite, em nome de Jesus. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E agora? Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém. Fé mais fé, fé mais fé, amor mais amor,
Quem não tem, perde ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Salmo de número 100. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz, é um milagre eu estar aqui. É um milagre, não é de mim mesmo. Eu estou planejando já há algumas décadas, mais de 3 décadas, para vir no estado de Minas, principalmente em alguma região do Vale do Jequitinhonha. Mas em 2023, com 51 anos de idade, quase ficando velhinho, mas a Bíblia diz que os velhos também darão frutos, não é verdade? Então nós ainda temos aí muitos anos, aí, muito tempo para dar frutos no reino do Senhor. E eu confesso que já estou apaixonado pelo povo mineiro. Que povo acolhedor, que povo abençoado. Eu já vim no ônibus de Belo Horizonte para cá, escutando eles contando caso, conversando, gente alegre. E olha, bastante gente no ônibus era crente. Era a paz do Senhor daqui, era louvor dali, era alguém pregando lá. Que maravilha este povo abençoado, povo mineiro. Salmo 100, todos acharam? Eu vou ler um versículo e toda a igreja lê o próximo. Eu leio um, vocês leem o outro, assim nós vamos. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Podeis assentar. Salmos é um livro que fala por si só. São cânticos espirituais, são melodias, mensagens, que era um tempo em que o louvor, ele não era um louvor mercantilista, era um tempo em que aqueles que se dedicavam a louvar, a cantar hinos de gratidão ao Senhor, eram cânticos espirituais que eles vinham direto do trono da graça, vinha do céu, a letra vinha do céu através do Espírito e ela adentrava ao coração do salmista. Cânticos de exortação, cânticos de gratidão, cânticos de ânimo, cânticos de fortalecimento espiritual para todas as ocasiões, mas os maiores hinos e poesias foram entoados em tribulação. Em todas as circunstâncias da vida, o Senhor tem algo para alegrar o coração dos teus filhos. E o Salmo 100 é de inspiração divina, de inspiração direta do Espírito Santo, e o salmista aqui, ele convida, ele faz um convite, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai. Celebrai significa você fazer uns arranjos. Celebrai significa você fazer preparativos. Celebrar significa que é preciso se empenhar em montar alguma coisa. Celebrar significa você ter preparativos, como que preparativos de uma festa. É uma grande festa, não é algo comum, não é algo assim tão simples, não é algo assim de qualquer maneira, não é algo de qualquer forma, não. É para você fazer uma celebração. Alguém aqui já celebrou aniversário de 15 anos? Porque aquele aniversário de ano em ano, de ano em ano, ninguém dá muita atenção, não é?
é só um bolinho lá de fubá, é só um guaraná. Lá na minha cidade é tubaína que fala, uma tubaínazinha, é algo simples, não convida nem quase ninguém, né? Porque não é algo tão grande, é algo simples. Mas se você for fazer um aniversário especial de 15 anos, aí se guarda dinheiro por algum tempo, se levanta uma economia, se aluga-se um salão muito bonito, se convida as pessoas, aí as pessoas elas vão bem vestidas, elas pegam o seu melhor traje, se veste bem, e o aniversariante vai da melhor forma possível. Para quê? Para impressionar. Não é nada comum. E aí nós celebramos muitas vezes aniversário de casamento. Fazer aniversário de casamento é algo simples. Ninguém planeja nada, é comum, convida uma meia dúzia de pessoas, alguns mais chegados, então é algo simples. Mas quando alguém vai se entregar em núpcias, quando alguém vai se casar, vai celebrar um casamento, de igual forma, se levanta uma economia, se guarda dinheiro por, quem sabe, alguns anos, faz-se os preparativos. A noiva vem a mais bela e formosa possível, o noivo se arruma da melhor maneira possível, se convida muita gente, se prepara um banquete muito do especial, porque está por fazer uma celebração. Ei, minha irmã, meu irmão, você entendeu? Você compreendeu? Quando nós celebramos um culto ao Senhor, e para ser um culto, tem que ter pelo menos 2 ou 3, porque se tiver 2 ou 3, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se faz presente com toda a sua glória. É 2 ou 3, é com 2 ou 3 que se celebra um culto ao Senhor. É com 2 ou 3, minha irmã, meu irmão, que há celebração. Só que esta celebração, ela tem que ser algo especial. Não é simples, não é comum, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Ei, minha irmã, meu irmão, é algo extremamente especial. Nós estamos celebrando um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao Criador, aquele que nos fez, aquele que nos formou, aquele, minha irmã, meu irmão, que acompanhou-nos lá no ventre de nossa mãe, ainda informe, ainda um pequeno projeto, mas ali estava sendo formada uma criatura, a imagem e a semelhança de Deus. E sabe para que Ele nos fez? Sabe para que Ele nos criou? Para compartilhar conosco a sua glória. Minha irmã, meu irmão, louve, celebre, adore ao Senhor. Ei, nunca olhe para um culto, seja onde for, seja quantas pessoas estiver, mas se for 2 ou 3, é algo especial, é uma reunião extremamente especial, aonde ali vai estar presente quem? Ali vai estar presente o Emanuel, o Deus conosco, aquele revelado pelo anjo a Maria. Qual foi a revelação dada a Maria? Ei, o nome do menino será Deus forte. O nome do menino será maravilhoso. O nome do menino será Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ei, minha irmã, meu irmão, sabe o que significa isto? Significa que Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder lhe foi entregue. Ei, Ele pode todas as coisas. Ei, nunca torne um culto, uma reunião ao Senhor como algo simples. Não é nada simples, não. É algo extraordinário, é algo maravilhoso. Celebrai com júbilo,
com alegria, com prazer, com satisfação, celebrai com júbilo. Sabe por quê? Porque Ele está presente, e quando Ele está presente, nós vamos de caminho ao templo. É lógico que hoje o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens. Não, Ele não habita mais em templos. Ele garantiu a sua presença aonde estivesse 2 ou 3. Então, quando aqui se manifesta a bênção apostólica, quando se impetra a bênção apostólica, quando a igreja vai para os seus lares, esse ambiente fica vazio, não tem nada aqui. E quando vocês estão a caminho, não tem ninguém aqui esperando, não. O varão de fogo não está aqui esperando, não, coisa nenhuma. Isso é mentira, isso é heresia. Você tem que trazer Ele contigo pelo caminho. Ele vem contigo, Ele vem no teu coração. Você já sai do seu lar pronta, você já sai do seu lar pronto, já com o coração inflamado, já tem um louvor, já tem um hino, já tem uma palavra, já tem um testemunho, já tem um glória, já tem um aleluia. Você já preparou no teu coração, na tua alma. Você vem trazendo a oferta, a oferenda de um culto, de um louvor voluntário a entregar no altar, na presença do Senhor. Então Ele se apresenta aonde tem 2 ou 3. Muitas vezes alguém nos dá um endereço, dizendo: olha, vai ser lá na praça, vai ser tal horas, vai ter um culto lá, vai ter uma celebração lá. Lá alguém deu o endereço, e quando alguém deu esse endereço, projetou um trabalho, e quando lá junta 2 ou 3, o Senhor está lá presente. Muitas vezes em um lar, alguém convidou, alguém chamou, alguém sentiu no coração: eu vou celebrar aqui na minha casa, vou fazer aqui uma celebração ao Senhor, vou convidar os santos para aqui entoar louvores de gratidão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Alguém deu o endereço, aquele endereço, quando chega 2 ou 3, é algo solene, é algo especial. A partir que chegou 2 ou 3, ali não é mais a tua casa, ali é um local de adoração ao Senhor, ali é um local onde vai se cultuar. É Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que toma conta do lugar. Minha irmã, meu irmão, e quando o Senhor está presente, nós chegamos à celebração. E quando nós chegamos para celebrar, as tribos vêm. Nos tempos do rei Davi, havia um tabernáculo, havia uma cidade, havia um local, havia um templo, onde ali os sacerdotes ofereciam os sacrifícios. Havia sacrifício de gratidão, havia sacrifício de expiação. As tribos vinham, as tribos se reuniam de tempo em tempo nas festas consagradas ao Senhor. E hoje, nas nossas celebrações, nos nossos cultos, quando as famílias vêm, quando as famílias saem dos seus lares, das suas habitações, para ir a um endereço específico, onde alguém marcou um dia de celebração ao Senhor, as tribos vêm, as famílias vêm. Aí tem algum crente, que ele vai levando somente esse sacrifício de gratidão, porque ele está grato ao Senhor, porque teve um livramento na família, no lar, alguém recebeu uma cura, alguém teve um livramento de um acidente, alguém teve um livramento de uma víbora, mas alguém teve a sua vida poupada pelo Senhor. Alguém se sentiu tão grato que celebrou ao Senhor, ele chegou com gratidão no altar. Tem aqueles que, quem sabe, uma porta de emprego se abriu, ele recebeu uma bênção, quem sabe recebeu uma herança, ele foi
gratificado com a causa na justiça a qual ele venceu. Ele, quem sabe, conseguiu abrir um comércio, ele conseguiu prosperar, algo ele recebeu que deixou ele contente, deixou ele feliz. Então ele vem para o culto, mas ele vem com gratidão. Tem aqueles que vêm grato, vêm para agradecer. Traz uma oferta abençoada, traz uma oferta alçada e abençoa no altar. Mas tem aqueles que vêm em pecado. Tem aqueles que ainda não conseguiram se libertar das garras, das algemas do pecado. Aqueles feitos diários, muitas vezes, aquelas ações, aquelas atitudes, muitas vezes, que elas entristecem o Espírito Santo, elas magoam o Espírito Santo. E aí a pessoa vem, mas muitas vezes com o coração contrito. Ela errou muitas vezes, pecou muitas vezes, mas o desejo no coração é de acertar. O desejo no coração é de fazer o certo, é de fazer o correto. Aí tem aqueles que vêm em busca de perdão, em busca de misericórdia, em busca de ajuda. E o sacerdote não pode dispensar de qualquer forma, de qualquer maneira, tem que ter um trato, tem que fazer algo tem que acontecer, minha irmã, meu irmão. Isto significa que quando um coração contrito, quando um coração arrependido chega diante da presença do Senhor, em arrependimento, em contrição de espírito, alcança perdão, alcança graça, alcança misericórdia. Por quê? Porque na presença do Senhor há abundância de misericórdia. Aí tem aqueles que se aproximam do Senhor, tem aqueles que vêm ao culto, vêm à celebração, chegam à presença de Deus. Você se lembra de uma mulher que ela tinha um problema muito sério, muito grave. A tristeza tomava conta do seu coração, chegava até a sua alma. E ela foi ao templo nos tempos de Eli. E ela dobrou os seus joelhos, ela não tinha palavras, mas com angústia de alma, angústia de coração, ela só conseguia murmurar um pouquinho, muito baixinho, a ponto de o sacerdote achar que ela estava embriagada. E ela disse: olha, não estou embriagada, a tua serva tem um coração contrito, eu tenho angústia na alma. E aquele homem, sem saber, disse: olha, vai em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E o Senhor lhe abriu a madre, lhe curou o ventre, e ela pôde gerar um filho. Você se encontra de mais uma mulher enferma que ousou chegar à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ao tocar na orla do seu vestido, diz a Bíblia que o mestre disse: olha, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. A mulher do fluxo de sangue, ela ousou tocar na orla do vestido do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ela foi curada, ela foi liberta da sua enfermidade. Então veja, minha irmã, meu irmão, que quando há reunião dos santos, não é algo comum, não, de forma alguma. É algo especial, é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque vidas podem ser transformadas, vidas poderão ser libertas, enfermos poderão ser curados, sim. Nós devemos ministrar curas aos enfermos, libertação, porque a mensagem pentecostal que nós pregamos, ela não mudou, ela continua a mesma. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, e Ele voltará buscar a sua igreja. Mas Jesus ainda cura. Você crê em cura divina, sim ou não?
Sim, Jesus cura. Eu estou aqui nesta noite gritando, eu estou aqui nesta noite falando, eu caminho pelas ruas da cidade, eu carrego caixa de som, eu falo até cansar o pulmão. Tem hora que nas pregações de rua chega a dar uma fraqueza assim, né, pulmonar, você fala tanto que dá uma fraqueza interior. Mas houve um dia que a medicina me proibiu de andar de bicicleta, me proibiu de fazer esforços físicos, por causa de uma arritmia cardíaca muito grande. Mas o Senhor estendeu as suas mãos e me curou, me restabeleceu os batimentos cardíacos. Hoje, todo ano, quando eu faço um check-up cardíaco, os batimentos estão lá corretinho, estão alinhadinhos. Jesus ainda cura ainda hoje. Ei, minha irmã, meu irmão, não precisa trazer alguém, quem sabe, de muito longe, não precisa trazer alguém, quem sabe, do exterior do Brasil, ei, não precisa trazer pregadores caros, não, ei, minha irmã, meu irmão, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo, Ele se faz presente. Ei, qualquer um dos seus salvos, qualquer um dos crentes, pode sim estender as mãos e orar sobre o enfermo e rogar, pedir a cura. Ei, minha irmã, meu irmão, ei, aonde há a presença de Cristo, coisas grandes acontecem. Ei, não é nada comum, não é nada simples. Cada reunião é especial por demais. Então, quando alguém não vem ao templo, perdeu. E quando você vem, é um degrauzinho a mais. Você aprendeu algo a mais, você se encheu um pouco mais. Ei, a tua vasilha estava com tanto de azeite. Cada culto, cada reunião, cada celebração, você recebeu lá do Espírito Santo, é mais um pouquinho de azeite, é um pouquinho mais de azeite, é um pouquinho mais de azeite. Ei, para que quando chegar aquele dia que der-se aquele brado, ei, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Aí quem tiver azeite de reserva vai se levantar, acender as lâmpadas e vai ao encontro do esposo. Ei, mas aí alguém desesperado vai pedir um pouco emprestado. Me empreste um pouco do teu azeite, porque as minhas lâmpadas se apagam. Ei, mas aí não tem como emprestar, não tem como nem sair para comprar, que não vai dar tempo. É virar as costas e o noivo fechou a porta. Ei, jovem, criança que aqui está nesta noite, eu aceitei Jesus com 8 para 9 anos de idade, 8, 9 anos, ia para a igreja para dormir, e o presbítero José Carlos de Carvalho fez um apelo, lá em Itambaracá, interior do Paraná, se algum filho de crente queria aceitar Jesus como Salvador. Eu fui na frente, e daquele momento em diante, eu já comecei a me sentir um membro da igreja. Não vi a hora de descer as águas do batismo para poder participar do pão e do cálice do Senhor. Daquele dia em diante, eu comecei a me dedicar. Ei, mas eu era tão tímido, eu era uma criança tão acanhada. Eu fui um adolescente muito acanhado. Eu fui um jovem muito acanhado, muito vergonhoso. Eu lembro que eu ia nos cultos, nas casas. Eu tinha meus 18, 19 anos. Aí o presbítero perguntava: vamos ouvir o irmão Haroldo. Eu fazia assim com o braço, de vergonha. Eu era aquele tímido que travava. Sabe aquele moço acanhado que se você forçar ele trava, ele fica sem ação? Eu era assim. Então eu estar pregando aqui hoje é um milagre. É um milagre. Eu pregar numa praça pública cheia de gente é um milagre. É um milagre extraordinário.
Ah, minha irmã, meu irmão, criança, a seara é grande, pouco são os ceifeiros. Aproveite a ocasião, aproveite a oportunidade para se encher do céu, se encher do azeite. Ei, deixa o Espírito Santo te usar. Ei, deixa o Espírito Santo te usar como instrumento, ei, para toda boa obra. Aproveite as ocasiões, ei, vá, esteja presente em todas as reuniões dos santos, não perca nenhuma. Não perca, faça-se presente, seja o primeiro a chegar. A reunião é de oração, levante e vai, seja o primeiro a chegar. Ei, minha irmã, meu irmão, aproveita para se encher da graça do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os moradores da terra. Desde sempre. Adoração ao Senhor. O culto ao Senhor. Nunca foi apenas um privilégio de Israel. Não, nunca foi. Em nenhum momento da história. Embora alguém possa achar, não, é o povo especial, o povo escolhido, sim. Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus olhou para as nações da terra, não se agradou de nenhuma, aí Deus precisou levantar um povo, levantar uma nação, segundo o teu coração, um povo que pudesse ter agora a cultura do céu. Cada nação tinha a sua cultura, os seus costumes. Deus queria levantar um povo, uma gente que vivesse a cultura do céu, os costumes do céu, não se misturasse, não se contaminasse, um povo diferente, um povo que servisse de exemplo para as demais nações. Israel abriu mão desse propósito, se contaminou. Aí o Senhor levanta a igreja, povo peculiar, o povo que é a menina dos olhos de Deus, o povo que agora é propriedade peculiar de Deus, é a igreja. É você, minha irmã, é você, meu irmão, que é o representante dos céus na terra, embaixadores de Cristo, onde você anda, onde você pisa, onde você vai, onde você compra, onde você negocia, onde você trabalha. Ei, você tem que representar o reino dos céus. Cabe a mim, cabe a você esta responsabilidade. Por quê? Porque um dia eu aceitei ser chamado de crente, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não me mando mais, mas Cristo governa a minha vida e o meu ser. Ei, minha irmã, meu irmão, ei, celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Ei, sabe o que significa isto? Significa que quem nasce em Caraí é o que? Caraiense, é isso? Significa que os caraienses era para estar todos aqui hoje, porque é para celebrar ao Senhor. Todos os moradores de Caraí, todos são convidados a celebrar o Senhor. Onde estão eles? O que eles estão fazendo? Eles sabem que eles também têm que vir? Eles foram avisados que a celebração ao Senhor é com todos, é para vir celebrar ao Senhor. Ei, minha irmã, meu irmão, sem acepção de pessoas, ei, é todos de igual modo. Precisamos avisar, precisamos convocá-los, precisamos fazer uma grande convocação. Vinde grandes e pequenos, ei, ricos e pobres, venham, precisamos celebrar ao Senhor uma grande festa, um grande culto de louvor, de gratidão ao Senhor. Ei, minha irmã, meu irmão, aproveite as ocasiões, ei, e convide a todos para vir à celebração ao Senhor. Ei, todos os povos da terra, servi ao Senhor com alegria.
Servi ao Senhor com alegria. Só que não é fácil, muitas vezes, servir com alegria. Vamos pegar no pé agora de nós, os obreiros. Nós, os obreiros, somos obrigados. A igreja pode, nós devemos. Porque aceitamos o cargo, aceitamos a posição. Alguém resolveu olhar para nós e olha, eu sinto de Deus que você tem chamada para o ministério. Você tem um jeitão sim para ser um presbítero, um diácono, um cooperador. Olha, você tem um jeito de pastor. Futuramente eu te vejo aí pastoreando um rebanho, ensinando um grande rebanho. Um dia alguém olhou para o Haroldinho aqui, rapaz, eu te vejo no diaconato. Eu estou te vendo no diaconato, mas eu não era batizado com o Espírito Santo ainda. Cooperador ativo, presente lá nos cultos, nas casas, nos evangelismos, mas não era batizado com o Espírito Santo. E uma vez teve um trabalho lá em Jacarezinho e o pastor resolveu colocar o meu nome para ser levado ao diaconato. Numa reunião entre só presbíteros, diáconos e cooperadores não participavam. Aí os presbíteros, mas o Haroldo não pode, ele não é batizado com o Espírito Santo. Aí o pastor falou, então vamos aguardar, vamos orar. E quando o Senhor o encher, será separado ao ministério. E naquela semana, havia sido terminada uma construção num setor de uma usina, setor rural da cidade, e eu sempre trabalhei com pintura. Aí o pastor pediu para que eu desse uma mão voluntária para poder pintar a igreja pelo lado de fora, para poder inaugurar. E aquele dia, aquele mês, eu dediquei uma semana toda indo na usina para poder pintar a igreja. E eu lembro que eu coloquei a escada, preparei lá o látex, eu estou em cima lá fazendo os recortes. Olha, cada pincelada que eu dava, eu sentia um calor. Algo queimava o meu coração, eu sentia algo quente dentro de mim, e de repente, sem querer, saiu uma aleluia, aleluia. Molhava o pincel, glória a Deus. Molhava o pincel, oh aleluia. Era o dia inteiro chorando e aleluia, lágrima correndo e aleluia, lágrima descendo e glória a Deus e glória a Deus. Eu comecei a pensar, eu devo estar muito emocional, eu estou vivendo uma semana muito emocionado, deve ser isso. Aí no culto à noite de inauguração, o pastor, depois de pregar, um pastor convidado convidou à frente quem queria ser batizado com o Espírito Santo. Só que eu não sabia, eu nem imaginava que o meu nome estava sendo rolado para ser levado ao diaconato. Eu não sabia de nada. Eu fui à frente àquele culto, e naquela noite, de tantas pessoas que foi à frente, só eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E naquela mesma noite fui levado ao diaconato, porque era aquela noite as consagrações. Aí o presbítero do crivo teve que pegar o Fusca e ir correndo para a cidade, pegar outra ficha, voltar correndo lá para eu preencher a ficha, e fui levado ao diaconato. E aqui estou, cheguei ao presbitério. Alguém olhou para mim, Haroldo, eu vejo você tem um perfil de presbítero, dedicado, estudioso da palavra, firme no que fala. Alguém viu, aí eu aceitei. Só que agora pesa em mim a obrigação. Eu sou obrigado. A igreja pode, mas nós devemos. Só que esse dever muitas vezes, ele pode nos levar muitas vezes a servir porque eu sou obrigado. Não, agora eu tenho um cargo, eu tenho que ir porque vai ter uma cobrança, vão me cobrar, então eu vou, eu não estou querendo, eu não quero, não está no meu coração, eu vou na marra, vou na força. Não, não pode, não é assim. É para servir com alegria.
Servir com alegria não significa que não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter privações. Sim, vai ter dificuldade, vai faltar gasolina, vai faltar o dinheiro, o sapato vai sair a sola, muitas vezes, mas eu vou com alegria, eu vou com entusiasmo no coração, por quê? Porque eu não sirvo a homens, eu sirvo o reino dos céus, eu sou embaixador de Cristo por onde eu passar. Servir ao Senhor com alegria. Minha irmã, meu irmão, obreiros da casa do Senhor, crianças que aqui nos ouvem nesta noite, tenha sempre alegria quando lhe convidam para vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu alegrei-me. Que entusiasmo, que alegria, que felicidade. Hoje é dia de reunião, é dia de estar reunido. Eu vou lá porque quem sabe esta noite é a noite do meu milagre. A minha bênção, quem sabe, ela vem esta noite. Você lembra de um moço que pediu uma bênção ao homem de Deus? O que você quer que eu te faça antes que seja levado de ti? O que você quer? Eu quero dessa graça aí que você tem. Só que eu quero dobrado. Eu vejo que tu és uma bênção, tu és uma bênção, mas eu quero ser bem mais que tu. Vai ser feito. Se vires quando eu for levado de ti. E agora? É colar no homem de Deus, é não se desgrudar do homem de Deus. Não, vou colar no homem de Deus. Sabe por quê? Quem fica do lado do homem de Deus sai abençoado. Não tem jeito de ser diferente, não tem jeito de ser de outra forma. Quem anda colado com o homem de Deus é abençoado, recebe bênção do céu, recebe unção do céu, recebe capacitação do céu. Minha irmã, meu irmão, o Espírito Santo quer te usar, quer te levantar, só que inevitavelmente Ele vai usar o homem de Deus, para que você suba nos degraus que está preparado para a tua vida. Você vai subir degraus, mas cola no homem de Deus, não desgruda do homem de Deus. E o moço ficou atento. Quando de repente ele foi levado, caiu a capa. E Deus usou poderosamente. Sirva com alegria. Sirva com alegria. Eu tive vezes, eu dirigi um trabalho uns tempos numa fazenda chamada Fazenda Flora. Era 22 quilômetros da minha cidade até esta fazenda. Teve vezes, muitas vezes eu ia de bicicleta, porque naquele tempo, no comecinho dos anos 90, quase ninguém tinha carro, quase ninguém tinha moto, e ter uma Monarch ou ter uma Caloi era algo extraordinário. Que orgulho as pessoas tinham em colocar a Monarch na calçada e lavar, deixava o quadro brilhando da Monarch, porque quem tinha uma Monarch era o cara. Eu tinha uma bicicleta e ia para a fazenda de bicicleta muitas vezes. Furava o pneu, quebrava, e quantas vezes não tinha dinheiro nem para trocar o rolamento. Mas aí chegava aquela quarta-feira, que era o dia de ir na fazenda, o que eu fazia? Eu vou a pé. A minha perna aguenta comigo, os meus pés ainda aguentam comigo. Eu sou novo, eu sou jovem, eu vou a pé, mas eu fui. Quantas vezes eu gastava 3h30 de caminhada de Jacarezinho até a fazenda, terminava o culto, voltava a pé, chegava em casa 3h da manhã, levantava cedo, ia trabalhar. Minha irmã, meu irmão, não foi para o pastor Moisés, não foi para o pastor Carmelito, não foi para os presbíteros, não. Esse trabalho, essa dádiva que Deus me deu, essa alegria, são coisas que estão registradas nos anais, no livro do céu. Lá no céu está escrito, está marcado. Minha irmã e meu irmão, haverá um dia quando as nossas obras forem jogadas na fornalha. Podemos receber ouro, receber prata, mas se fizer com alegria, servir ao Senhor com alegria.
e apresentai-vos a Ele com canto. É para apresentar com canto. É tão triste, é tão chato, quando é o momento do louvor congregacional, que aí todos podem participar do canto. O louvor congregacional é para todos. Quando eu ou você sentado aí, queremos ouvir um cantor que se apresente aqui muitas vezes, pode ser que nós pensamos que é para nós. Vamos supor, eu vou cantar aqui. Pode ser que alguns aí vai pensar que eu estou cantando para vocês. Aí se eu desafinar, alguém não vai gostar. Eu, por exemplo, modéstia à parte, quando eu canto sozinho aqui solo, eu consigo cantar em um tom que não inventaram ainda. É um tom que só eu inventei e músico nenhum consegue acompanhar. Mas o louvor, a adoração, é direcionada para aquele cujos seus tímpanos conseguem ouvir a profundeza do coração do ser humano. O louvor, a adoração é para aquele que consegue ouvir o que a tua alma está dizendo, o que a tua alma está entoando. Ei, minha irmã, meu irmão, e o salmista exorta que toda a criação louva, fala que grandes baleias louvam ao Senhor, ventos tempestuosos louvam ao Senhor, trovões, raios, até vermes do subsolo louvam e adoram ao Senhor, aves do céu, répteis do campo, animais da floresta, leões da selva, todos unidos louvam e exaltam ao Senhor. Ei, não importa o teu tom de voz, o teu timbre, não importa, minha irmã, meu irmão, o importante é que no louvor congregacional, e aí você consegue chegar diante da presença do Senhor com um canto de louvor, de gratidão ao Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E sabei, veja que o Espírito diz aqui, sabei, você precisa saber disso, você precisa saber. Tem gente que ainda não sabe que só o Senhor é Deus. Você precisa saber de uma vez por todas que só o Senhor é Deus, não há outro, não tem outro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome que nós invocamos, o nome que vai chegar um dia que aquele que invocar esse nome será salvo, é o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas de seu pasto. Ele que te escolheu, minha irmã, Ele que te chamou, meu irmão, não sei quando, não sei onde, mas Ele te encontrou em algum lugar e tocou no seu coração, e você decidiu abrir a porta. Ele entrou na tua casa, Ele ceiou contigo e você ceiou com Ele. Veja que temos motivos para ser gratos ao Senhor, temos motivos para chegar diante dEle com gratidão. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Você já percebeu que Jeová gosta de música? Eu creio que deu para perceber, ficou notório, está escancarado aqui. Jeová gosta de música. Você pensa que é à toa, lá em Curitiba, nesse tempo de inverno, é a revoada de quem? De quem? Quem se lembra? No inverno em Curitiba é a revoada dos sabiás. 3h da manhã, infesta a cidade, os sabiás cantando, para todo lado os sabiás. Jeová
habita no meio dos louvores, da música, do canto. Ei, toda criatura, tudo que foi feito por Jeová, tudo que foi feito pelo próprio Elohim, no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Ei, a criação louva, a criação exalta, a criação enaltece ao Criador. Ei, quando você observa pássaros cantando, ei, não é nada mais, nada menos que louvor ao Criador, louvor ao Criador. Ei, minha irmã, meu irmão, quando você escuta uma rajada de vento passando numa galhada de árvore seca, ei, você lembra da sinfonia que faz? Aquela sinfonia maravilhosa. Já viu uma rajada de vento passar entre os fios? Chega a cantar, chega a assoviar, é uma sinfonia, é a melodia dos ventos, adorando o Criador, louvando ao Senhor, exaltando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ei, minha irmã, meu irmão, ei, se a criação, se aves, se répteis, se todos louvam ao Senhor, ei, Deus se agrada do teu louvor, do teu cântico de gratidão. Ei, minha irmã, meu irmão, lá no seu lar, lá na sua casa, nos afazeres do dia a dia, crente assim, está entrando na sala, já lembra de um hino, não lembra? Soldados somos de Jesus, para cada ocasião. Vai sair lá na sala, alguém está no portão, sai cantando um hino. Vai lavar a louça, lava cantando um hino. Vai lavar roupa, cantando um hino. Está no trabalho, está cantando um hino. Está andando nas ruas, está lembrando de algum louvor. Ei, quando nós nos dedicamos ao louvor, à adoração, ei, eu vou parar por aqui, o relógio está avançando. Ei, quando você se dedica à adoração, sabe o que acontece? Não há espaço para mais nada, não cabe mais nada, não tem tentação, não tem dardos inflamados do adversário, não há tempo para murmuração, não há tempo para lamento, não há tempo para murmúrio, não há tempo para reclamar. Ei, está doendo a enfermidade, mas glória a Deus. Ei, está difícil a situação, mas glória a Deus. Ei, estou passando por tribulação, mas glória a Deus, amanhã vai dar certo. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Ei, você vai se lembrar de Jó, depois de tanta angústia, tantas perdas na vida de Jó, ele disse: eu sei que por fim o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Minha irmã, meu irmão, de hora avante, nunca mais reclame, nunca mais murmure. Aquela porta que fechou é porque não era para você. Aquela proposta que não vingou é porque não era para você. Ou você acha que Deus é tão fraco assim, que alguém fechou uma porta que não fosse da vontade dele? Ou você acha que o teu Deus é tão limitado assim, que algo não aconteceu porque alguém não deixou? Ele queria, mas alguém impediu. Não, de forma alguma. As portas que fecharam é porque não era para que nós entrássemos por elas. Portas irão se abrir, e as portas que vêm do céu são portas extraordinárias. Clama a mim, e anunciar-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.